Olá, meus amigos. Antes de entrar na história de hoje, eu conversei com o André, tá? E ele me passou o link pro livro que ele traduziu de Fan Brody, tá? Joe Smith, nenhum homem conhece minha história. Algumas pessoas estavam tentando acessar o link e não estavam conseguindo. Agora tá lá, tá? Tá na descrição do vídeo aí. Agora você consegue acessar o livro em português gratuitamente, tá bom? É isso aí. Então tá. A nossa brasileirinha de hoje, ela fala o seguinte: conheci a igreja aos 18 anos de idade, já estava casada. Foi tudo tão envolvente que acabei ficando na igreja por um longo tempo, fazendo tudo certinho do jeito que eu era orientada. Você sabe de todos os procedimentos. Tive meus filhos na igreja, que era uma bênção para qualquer casal mórmon. Quando estava esperando meu segundo filho, mudei de cidade. Mas num domingo, o nosso carro quebrou. Fiquei na igreja com meu filho de 4 anos, enquanto meu marido corria atrás de consertar o carro. Quando terminou a reunião e todos já tinham ido, o bispo me pediu para me retirar, porque ele precisava fechar a capela. Eu estava com os pés inchados no final da gravidez. Meu filho chorando que estava com fome e a carteira e o lanchinho haviam ficado no carro. Então ele nos deu uns trocados para eu comprar algo para ele. Mas era domingo. Além de estar tudo fechado, era domingo, né? Meu filho nasceu e nós demos um tempo na igreja. Acabamos nos separando. Quando voltei com os meus filhos e ajudei em tudo na abertura do ramo em uma cidade mais próxima da minha casa. A cidade era pequena e não comportava a igreja. Viajei muitos anos, todos os domingos, me dedicando muito à obra do Senhor, né? Nesse período, olha só isso aqui. Nesse período, ouvi algumas gracinhas de algumas irmãs que riam e diziam que as irmãs separadas ficavam torcendo para que elas morressem para casarmos com seus maridos. Eu, preferi estar sozinha do que com aqueles maridos cheios de filhos e feios. Ai, meu pai. Uma coisa que percebi é que os homens da igreja, quando estão sozinhos, preferem buscar outra companheira fora da igreja. E nós não podemos buscar fora, pois eles não entendem a lei da castidade. Perdi a oportunidade de me relacionar com pessoas boas por causa da lei da castidade. Quando meu filho se casou, olha só, agora anos depois, né? Quando meu filho se casou, eu estava com 3 ou 4 meses de dízimos atrasados. Fui chamada no bispado. Se eu não pagasse, não poderia assistir o selamento. Fiquei tão preocupada que emprestei dinheiro de uma amiga para poder assistir o selamento. Levei quase o ano todo para pagar minha amiga. Quando fiz uma cirurgia no joelho, precisava fazer uma aplicação de colágeno. Conversei com meu mestre familiar, pois ainda estava pagando minha amiga. O conselho que ele me deu foi: irmã, a única solução é vender o seu carro. Esse carro que me levava à igreja e ao meu trabalho, pois minha cidade não tem ônibus circular por ser pequena. Meu pai. Eu já tinha algumas dúvidas, mas depois de conversar com a minha amiga e te conhecer através dela, minhas dúvidas viraram certezas. Não estou mais na igreja, mas meu filho é bispo. Minha nora brigou comigo por isso. Estou arrumando a maior confusão por aqui. Já fomos usados por tempo demais. Obrigada por toda a sua dedicação. Você pode usar minha história como quiser. Querida, muito obrigada por mandar aqui a tua história pra gente, né? Primeiro eu quero te dizer que eu lamento muito por você ter passado por tudo isso na igreja, né? Você conta aqui só alguns incidentes, né? Mas que ilustram claramente todo o teu sacrifício, a tua boa fé, a tua perseverança como membro da igreja, né? Você que está assistindo, você entende por que você é tão adulado na igreja para perseverar até o fim, ou seja, nunca se afastar da igreja, ficar lá até o fim da tua vida, né?
Claro que você tem que ser bajulado, você tem que ser, como é que fala? Ah, esqueci a palavra. Mas você tem que ser assim, bajulado mesmo, né? Pra você ficar lá e passar por tudo isso que ela passou e ainda continuar a tua vida inteira lá. É por isso que eles têm que criar essa coisa que eles criaram, essa inimizade entre membros e apóstatas, como ela fala aqui no finalzinho da história dela. Que ela não está mais na igreja, que a nora dela brigou com ela por isso, mas da onde? Onde é que nós estamos? Quem é essa nora para se achar no direito de brigar com uma pessoa mais velha, sogra dela, porque ela saiu da igreja? Sabe quem é que faz isso com o cérebro dessa nora? É a igreja. Tá? Porque enfia na tua cabeça que depois que você sai de lá, agora você não presta mais, você não é mais a mesma coisa que antes, não, você é um fraco, você tá sob a influência de Satanás, você não tinha um testemunho, tudo degradando a tua personalidade, porque se eles não fizerem isso, cara, as pessoas não ficam lá. É claro que é lindo passar por tudo isso e achar bonito e achar que, ai, o Senhor sabe o que faz, lá, 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 né? Ah, é da vontade do Senhor, então, né? Deixa eu ficar aqui bem quietinho, passando por todo esse sufoco aqui danado, né? E isso é exaltado dentro da igreja. Mas é claro, se eles não criarem essa cultura, as pessoas não se sujeitam a isso. E eles têm que enfiar na cabeça das pessoas que essa é a única igreja verdadeira. Aconteça o que acontecer contigo lá dentro, fica lá. Não sai, porque aí Satanás vai te pegar lá fora, vai ser pior ainda. Mentira! Conversa fiada. Tá? É por isso que a gente tem que conversar, é por isso que você tem que buscar conhecimento, é por isso que você tem que conhecer a tua igreja. É para pessoas como a nossa brasileirinha de hoje que eu converso contigo aqui neste canal. Uma pessoa que estava passando o maior sufoco lá, meu Deus do céu. Ela estava com 3 ou 4 meses de dízimo atrasados. O bispo chamou ela. Se não pagar os meses atrasados de dízimo, irmã, não vai poder entrar no templo para assistir o selamento do próprio filho. O que ela foi fazer? Ela ficou com medo de não assistir o selamento do filho, mas ela não questionou a autoridade do bispo, porque você não questiona como membro da igreja de maneira alguma. Você abaixa a cabeça e diz sim, porque o bispo representa Deus. Olha como eles são terríveis. Ela foi lá e pediu um empréstimo para a amiga emprestou o dinheiro, ela foi lá e quitou a dívida com a corporação de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela pagou a entrada, o ticket de entrada para poder assistir o selamento do filho dela no templo. Ela disse que levou quase 1 ano para pagar a amiga de volta. Só que enquanto ela pagava a amiga dela, né, pagava a dívida para a amiga dela, ela tinha que continuar pagando dízimo. E se ela quiser ser abençoada pelo Deus Mormon, ela tem que jejuar 1 vez por mês e pagar uma oferta de jejum generosa. E ela tem que criar os filhos sozinha porque se separou do marido e não pode casar com alguém fora da igreja. Precisa casar com um fiel portador do sacerdócio, irmã. Não encontrou nenhum? Então fica sozinha. Espera, que se não encontrar alguém aqui nessa vida, vai encontrar na próxima. Confia no Senhor e continua trabalhando aqui para nós. Vem trabalhar de graça. Paga teu dízimo para manter a tua recomendação para o templo em dia. Ela diz aqui que ela ajudou em tudo na abertura do ramo em uma cidade mais próxima da casa dela. Viajei muitos anos, todos os domingos, me dedicando muito à obra do Senhor. Mas aí ela precisou de uma cirurgia no joelho e precisava fazer aplicação de colágeno. Falou com os mestres familiares o que foi que eles falaram para ela, conhecendo muito bem a situação dela, sozinha, com 2 filhos para criar. Irmã, o único jeito é vender o seu carro. E ela fala aqui com muita tranquilidade, né? Esse carro que me levava à igreja e ao meu trabalho, pois minha cidade não tem ônibus circular por ser pequena. Ou seja, ela tem um carro por necessidade, não é por luxo. Mas o mestre familiar falou, tem que vender o carro.
A história dela ilustra aqui pra gente, na prática, do que se trata essa igreja. Aí para mim é difícil, sabe? Escutar, ler uma história dessa e saber. Saber, não é imaginar, não é escutar boato, é saber que os 15 aqui vivem muito bem, obrigado. Eles não têm um carro. Cada membro da família tem o seu próprio carro. E não é um carro velho, é um carro novo, porque eles ganham um carro todo ano da igreja, um carro novo. Todo ano. Saber que ela trabalhou de graça, mais do que isso, ela pagou para trabalhar para a igreja por muitos anos. Mas eles aqui recebem um salário muito bom para trabalharem como executivos da corporação e o que paga o salário deles é o teu dízimo, é o dízimo de pessoas como essa nossa querida da história de hoje, que tem boa fé, que não questionam, que perseveram até o fim. Mas é claro que elas têm que perseverar até o fim, porque elas têm que pagar o salário desses salafrários aqui de Salt Lake. Eles não viajam em classe econômica, ou eles viajam em avião de primeira classe, ou eles viajam no jato particular, como o Richard Scott, acho que foi o Richard Scott ou foi o Holland, acho que foi o Holland que viajou para a Europa no jato particular, naquela história que eu te contei sobre o chamado e eleição de um ex-presidente de estaca da Europa. E eu acho que o Nelson também, né? Quando foi para a conferência no Brasil, também foi de jatinho particular, né? Mas a irmã tá doente, vende o carro, porque a igreja não vai te ajudar. Eu fico meio sem palavras, sabe? Eu fico sem palavras porque é muito evidente e é muito escancarada a diferença, a exploração econômica dessas famílias, especialmente dessa brasileirinha de hoje. E acho que essa história me incomodou porque eu fui mãe solteira também por 5 anos na igreja. Eu me divorciei e fiquei com meus filhos sozinha por 5 anos até me casar de novo. E eu senti, como uma mulher divorciada, eu senti o preconceito que ela também sentiu na igreja. Algumas irmãs começaram a me tratar de forma diferente, porque agora eu estava solteira. Era uma ameaça para elas, para o casamento delas. Eu não sei de onde sai isso, mas eu já escutei sim irmãs falarem isso, que ela disse que escutou aqui, né? Que as irmãs ficavam cochichando, né? E falando que mulheres separadas na igreja, né? Ficam torcendo para que elas morram, para que essas irmãs separadas possam casar com o marido delas. Então eu senti na pele o sacrifício dessa irmã aqui. Eu senti na pele o preconceito que ela sentiu, né? Eu também tive um problema de saúde muito grave quando eu tava, pode-se dizer que sim, quando eu tava grávida do meu filho, né? Eu já tinha esse problema de saúde, mas aí eu tinha que tomar 2 injeções por dia durante a gravidez, porque eu e meu filho corríamos risco de morte, né? Porque eu não podia tomar o comprimido enquanto grávida, tinha que ser 2 injeções anticoagulantes. E eu não tive nem um centavo da igreja. Não. Eu tive que correr instituições assim do estado, grávida, né? Para tentar conseguir as injeções, porque elas eram muito caras e a gente não tinha condições de pagar, não. Porque meu ex-marido, ao invés de fazer faculdade, chega da missão, tem que casar, né? A mulher, em vez de trabalhar fora, tem que ficar em casa cuidando dos filhos, né? Era isso que eu tava fazendo. Muitas mulheres não fazem isso, graças a Deus. Mas eu fiz, né? Então a gente não tinha condições de pagar as injeções, mas a igreja tirou dela fora. Então assim, seja qual for a igreja que você frequenta, todo tempo e dinheiro que você sacrificar pela tua igreja, eles vão te convencer que você está fazendo por Deus, que você está fazendo pelo evangelho, que você está fazendo por razões espirituais, lá. Cuidado, isso é uma forma genial de tirar teu dinheiro, porque você não pode provar que eles estão errados. Ou você acredita neles, ou você abaixa a cabeça e diz sim, ou você se levanta, busca conhecimento
segura as rédeas da tua própria história, da tua própria vida, pega a caneta, tira a caneta da mão deles e fala: quem vai escrever a minha história sou eu. Quem vai decidir como eu gasto meu tempo, meu dinheiro, sou eu. Quem vai decidir com quem eu me relaciono, se é com membro da igreja ou não, sou eu que vai decidir isso. E ninguém vai me fazer sentir culpada por absolutamente nada disso. Eu vou criar meus filhos do meu jeito e não do jeito que vocês estão dizendo que eu tenho que criar. Porque não tem absolutamente nada de errado com isso. Agora, se você quiser entregar o teu coração e a tua boa fé, abaixar a cabeça e dizer sim para esse povo, talvez você se veja vítima dessas instituições, como eu fui um dia e como a nossa brasileirinha aqui da história também foi. Que bom que ela saiu, né? Que bom que ela saiu da igreja. Nora, seja você quem for, não posso falar o nome dela aqui porque ela não me autorizou. Mas se você, né, seja você quem for, se acha no direito de brigar com a tua sogra ou com um membro da família porque se afastou da tua igreja, baixa a bola, fica na tua, que você não sabe de nada. Você faz parte de um povo, como eu fiz, que não questiona. Deixa as pessoas que têm a coragem moral de questionarem em paz, tá? Você fala tanto sobre o livre-arbítrio, mas não respeita o livre-arbítrio das pessoas, né? Engraçado isso. Ah, então tá. Ai, mais uma história que mexeu aqui comigo. Mas a gente segue em frente, né, meus queridos? É isso aí. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.